Estamos de volta com o Nordeste Acontece e eu recebo aqui no estúdio o advogado e professor universitário Abraão Lopes. Na pauta, reforma previdenciária. Doutor Abraão, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Doutor Abraão, reforma previdenciária deixou todo cidadão em alerta e, por que não dizer, tenso. De fato, o momento é para provocar um nervosismo nas pessoas com esse aumento da idade limite, doutor Abraão? Ana, por parte dos trabalhadores que ainda não completaram o tempo necessário a uma aposentadoria, seja a idade, seja o tempo de contribuição, é realmente um momento de alguma preocupação. Porque realmente a tendência forte é no sentido de que o tempo para a aposentadoria, seja novamente a idade, seja o tempo de contribuição, seja aumentado consideravelmente pelo governo. Para aqueles trabalhadores, no entanto, que já completaram os requisitos para uma aposentadoria, esses trabalhadores não precisam se preocupar. Eles já terão o que nós chamamos de direito adquirido. Então não precisa haver uma corrida demasiada para a Previdência Social no sentido de se aposentar. Esses trabalhadores poderão aguardar o tempo que considerarem conveniente para vir a se aposentar, porque, como eu disse, eles já compreenderam, já atenderam a todos os requisitos necessários para o benefício hoje, né? Doutor Abraão, o senhor é um especialista em direito previdenciário. A fotografia que saiu do gabinete do presidente Michel Temer dessa reforma foi a adequada, doutor Abraão? Olha, Ana, o governo hoje, ele está numa briga de força, sobretudo com as centrais sindicais, em relação ao tamanho da crise da Previdência. O governo federal, naturalmente, procura pintar um quadro de crise elevada, de crise sistemática dentro do sistema de previdência social, baseado, sobretudo, no aumento da quantidade de beneficiários dos benefícios de aposentadoria. Hoje nós temos, em razão até da própria mudança demográfica, uma quantidade de contribuintes que tende a diminuir e uma quantidade de beneficiários que tende a aumentar. Então, diante desse quadro de efetiva crise, ou de crise demonstrada pelo governo, o governo, de fato, veio a propor uma reforma da Previdência bastante significativa, que impacta sobremaneira a vida de cada um dos trabalhadores. Então, essa reforma proposta é um reflexo, efetivamente, dessa crise que o governo alardeia pelos meios de comunicação. O senhor acredita que essa reforma da Previdência, da forma como está posta, principalmente com os 65 anos, os 49 de contribuição para a contribuição integral, pode aumentar a demanda dos planos privados de previdência? Sem dúvida nenhuma. Os planos privados de previdência, a chamada previdência privada, previdência complementar, é sempre uma alternativa para o trabalhador. Eu digo uma alternativa para aqueles que efetivamente não exercem formalmente uma atividade remunerada. Quando o trabalhador exerce uma atividade remunerada, nós temos que compreender que para ele a previdência pública do INSS é uma previdência obrigatória. Até mesmo o autônomo, que muitas vezes é questionado, o autônomo ele deve se filiar ao INSS com certeza, de forma obrigatória. Então a contribuição ao INSS ele precisa continuar fazendo. A previdência privada, por sua vez, ela é apenas quando existe uma disponibilidade financeira por parte daquele trabalhador. Então não é todo trabalhador que tem essa condição de, além de contribuir para a previdência pública do INSS, ter ainda que contribuir para a previdência privada. Agora, doutor Abraão, o trabalhador estatutário, ou seja, aquele servidor público, e o trabalhador privado, aquele das empresas normais, eles terão o mesmo regime a partir de agora? Olha, os servidores públicos estatutários, eles estão compreendidos num regime chamado regime próprio de previdência social. E aí a União tem o seu, os estados têm os seus, o Distrito Federal tem o seu e os municípios, sobretudo os maiores municípios, têm os seus. Os trabalhadores de iniciativa privada, por sua vez, são no regime geral de previdência social, que é o regime do INSS. Com a reforma da Previdência, esses regimes continuarão diferentes. Eu continuarei tendo regimes próprios e o regime geral. Qual é a diferença significativa? É que, com esse processo de modificação da Previdência, cada vez mais as regras do regime próprio se confundirão com as regras do regime geral. É um processo que eu costumo chamar de generalização dos regimes próprios. As regras de aposentadoria, de pensão por morte, passarão a ser, se não iguais, muito parecidas entre o regime próprio e os regimes gerais. Ou seja, servidores públicos estatutários se aposentarão daqui para frente com regras próximas ou, se não iguais, aos trabalhadores de iniciativa privada. Doutor Abraão, uma alternativa para os pais, para as mães, seria começar a contribuir em nome de seus filhos mais cedo, para que eles não se aposentem com 75, com 80 anos de idade, doutor Abraão? Bom, Ana, a contribuição daqueles que não exercem uma atividade remunerada, ela pode se dar na condição de segurado facultativo, isso junto ao INSS. A partir de que idade essa inscrição e, consequente, contribuição é possível a partir dos 16 anos. E, de fato, é uma alternativa interessante para que aquele indivíduo passe a contar com um tempo de contribuição já considerável desde cedo. Qual é a preocupação, no entanto, que os pais precisam ter? É que se aquele indivíduo, se aquele filho, lá na frente da vida de trabalho, vier a ter remunerações mais altas,
e, no entanto, contar com aquelas contribuições de valores mais baixos lá atrás, porque provavelmente esse pai contribuirá sobre um salário mínimo, isso fará com que o valor do benefício dele venha a cair. Sobretudo agora, com essa desenhada reforma, quando todo o período contributivo será considerado no cálculo do benefício. Então, de um lado, eu tenho um aumento do tempo de contribuição, mas de outro, eu tenho a possibilidade de o valor do futuro benefício acabar sendo reduzido se essas contribuições não foram feitas em valores mais altos. Doutor Abraão, qual o reflexo que essa reforma da Previdência, depois que aprovada, ela pode ter para uma outra reforma, a reforma trabalhista? Porque, afinal de contas, a gente vai ter trabalhadores com 65, com 70 anos no mercado de trabalho formal. Uma reflete na outra, doutor Abraão? Olha, Ana, de fato, Previdência anda muito próximo ao direito do trabalho. Agora, o que as pessoas precisam compreender é que não necessariamente alterações na Previdência implicarão alterações nas situações relacionadas aos contratos de trabalho. Por exemplo, hoje, se o trabalhador vem a se aposentar, isso não implica qualquer reflexo no seu contrato de trabalho. O contrato de trabalho vai permanecer vigente, vai permanecer surtindo seus efeitos normais. E aí, se a empresa não quer mais contar com aquele trabalhador, porque ele está com a idade mais elevada, porque o nível de produtividade dele caiu eventualmente, a empresa vai ter que demiti-lo sem justa causa. Essa situação ela vai permanecer com ou sem reforma da Previdência. Agora, a reforma da Previdência levada à frente pelo governo demonstra um intento, um desejo do governo de realmente promover essas alterações que são estruturantes para o país. Então, do ponto de vista político, se faz efetivamente uma análise no sentido de que deve vir uma reforma do setor trabalhista. Agora, não simplesmente porque houve uma reforma no previdenciário que necessariamente acontecerá no setor trabalhista. Regra de transição. Aquele trabalhador que tem mais de 50 anos estava já na contagem regressiva para se aposentar e agora vê a aposentadoria ficar mais distante. Como é que se avalia? Bom, primeiro, o que é a regra de transição? A regra de transição ela é uma especificidade para aqueles trabalhadores que ainda não completaram a idade mínima para se aposentar ou o tempo de contribuição necessário e que, ao mesmo tempo, já estão no regime há algum tempo. Estes trabalhadores não possuem o que se chama de direito adquirido, porque, afinal, eles ainda não completaram os requisitos para o benefício. Agora, para que não fiquem tão prejudicados, porque existe ali uma certa expectativa de direito, a reforma ela propõe regras de transição. Regras de transição que vai atingir quem? Trabalhadores homens que tenham ao menos 50 anos de idade e trabalhadoras mulheres que tenham ao menos 45 anos de idade. E, a partir daí, para buscar a aposentadoria, eles terão que atender a um pedágio que nós chamamos, que é um período adicional de contribuição de pelo menos 50% do que na data da publicação da emenda faltava para chegar ao tempo mínimo para a aposentadoria. A gente conversou aqui no estúdio com o professor e advogado Abraão Lopes. Doutor Abraão, obrigada, boa noite. Obrigado, Ana. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui.